Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, rapaziada, começando esse vídeo com uma informação exclusiva em primeira mão, como o canal 3 Pontos está acostumado a fazer. Eduardo Freeland, ex-diretor de futebol do Botafogo, do Vasco, do Avaí, tem uma carreira extensa no futebol brasileiro, deve ser o novo diretor de futebol do Atlético, é esperado nessa semana em Curitiba para acertar os detalhes finais de contratação com o Furacão e a partir daí, enfim, tomar posse para ajudar na montagem de time na próxima janela. Existe uma confiança muito grande no trabalho do Freeland nessa montagem de elenco por parte do clube. O diretor que tem um trabalho muito bem avaliado dentro do Avaí, mediante a crise financeira que o Avaí vivia, deve fazer parte dessa reconstrução do Clube Atlético Paranaense. Essa é a primeira parte, mas não é o tema central do vídeo. O tema central do vídeo é outro. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre um sonho. O Atlético claramente tem um sonho de ser um clube referência quando o assunto é revelar jogadores. Claramente o Atlético tem referência de ser... Claramente o Atlético tem sonho de ser referência quando o assunto é produzir os seus próprios talentos. E hoje, nesse confronto contra o Remo, a gente tem possibilidade de ver uma dupla que sempre prometeu muito nas categorias de base do clube e agora tem chance de nos ajudar no principal nesse processo de reconstrução, de recuperação dentro da Série B, que é a dupla Dudu e João Cruz. Dois meias com características um pouquinho diferentes, que já se dão bem desde lá do Sub-17, passando pelo Sub-20, agora pelo principal. Vou mostrar só um pequeno spoiler do que está por vir no time principal do Atlético. Dá uma olhada, eu vou botar até com narração para vocês entenderem o que é Dudu e João Cruz juntos. Faz lá o levantamento. Tava ligado no lance ali o sorriso, ajeitou, bola boa demais pro Dudu. O toque é com o João Cruz, ergueu, abriu, perna esquerda, vai bater pro golaço! Enfim, golaço do João. E por que eu separei esse gol? Porque eu acho que conversa exatamente com a característica tanto do Dudu quanto do João. Característica do João, muito mais de ser um cara da finalização, um cara muito mais objetivo. O João, ele me encanta por ter esse jogo mais direto. Um jogador extremamente inteligente para os movimentos dele, para controle de tempo, para controle de espaço, para fazer com que o Atlético seja um time objetivo, para que faça que o Atlético seja um time prático, para que faça que o Atlético seja um time direto. Eu gosto muito desse posicionamento do João sendo esse camisa 11, né? Que se fala que se acabou com o camisa 10 no futebol brasileiro, o camisa 10 continua, mas o camisa 11 ele foi perdendo espaço com esse terceiro homem de meio campo. Oferece dinâmica, oferece pressão, oferece jogo sem bola, mas oferece muita qualidade para criar e para chegar à frente. E o João, ele ainda tem essa cereja do bolo, né? E qual a cereja do bolo do João? Claramente a capacidade de finalização. Claramente uma capacidade de fazer gols e encontrar um cenário ali que, pô, quando alguém der brecha, ele vai chutar, quando alguém der brecha, ele vai tentar uma bola longa. E lembrando, o João foi utilizado nos últimos dois jogos ali contra o Atlético e contra o Operário. E o João, ele veio numa fase muito efetiva, né? Que é uma fase que ele entregou gols nesses dois jogos e quando foi para a seleção brasileira de base, adivinha o que aconteceu? Novamente participando de gols, sofrendo pênalti, dando assistências. Enfim, João Cruz é uma peça que ele chega para... Ele volta da seleção brasileira para contribuir a esse setor de meio campo que cada vez ganha mais protagonismo. Vai ser titular na tarde de hoje. Outro nome que eu acredito que vai ter ali todo um cuidado para ir recebendo um pouquinho mais de minutos. Lembrando que o João já tem um tempo maior de principal, é o Dudu, né? O Dudu é um jogador que já era para ter uma minutagem maior, passou por alguns problemas de lesão. E o Dudu é um cara diferente, como a gente viu no vídeo. Diferente um pouco do João. Eu vejo o Dudu mais como quarto homem de meio campo. Com um pouco mais de refino técnico, com um pouco mais de capacidade de fazer com que a fluidez do time aconteça, com um pouco mais de capacidade de fazer com que a fluidez do time se desenvolva. O sentimento que eu tenho em relação ao Dudu é muito mais um camisa 10 cerebral, de associações, de capacidade de ver o jogo além dos companheiros e do adversário. Jogador que também tem boa bola parada no último jogo. Entrou muito bem, acertando 88% dos passes, gerando situações de finalização. Então acho que é um jogador que se complementa muito bem com o João. O Dudu deve ser banco hoje.
Mas, assim, é muito interessante a gente ver a perspectiva do Atlético trazendo jogadores que fizeram sucesso na base. E o Atlético sempre foi um clube extremamente competitivo na base. O Atlético sempre foi um clube muito, pertinente na base, sempre competindo contra Palmeiras, contra Flamengo, as principais categorias de base hoje do futebol brasileiro, tanto numa questão de rendimento competitivo ali, mas tanto também numa questão de produção financeira. E o Atlético, ele ainda não conseguiu trazer esse nível competitivo que a gente via na base para o time principal. O Atlético ainda não conseguiu trazer esse nível competitivo que a gente via nas competições onde Dudu e o João eram nossos representantes, para a gente comparar com os garotos que Palmeiras e Flamengo vem revelando. Então é um desafio institucional que o clube tem. O clube ele faz movimentos para que essa transição da base para o principal ela seja melhor desenvolvida, ela seja melhor elaborada, para que a gente veja mais vezes a esperança do Atlético sendo jogadores como o Dudu, sendo os jogadores como o João. Aí você tem Sorriso, aí você tem o Kaique, que eu acho, o mais especial que a gente tem ali na base do Atlético. O Atlético tem um mundo de possibilidades muito grande para encontrar soluções dentro do próprio clube. E ainda mais você pensando, o que o time principal precisa hoje, né? O time principal fica muito claro que cada vez mais utiliza o meio-campo, cada vez mais utiliza a participação dos meias, cada vez mais utiliza as dinâmicas ali de terceiro homem, de associações para fazer que o jogo seja pautado nesses meias. Lembrando que o Atlético teve muita dificuldade no começo da Série B de ser um time que ficava com a bola, de ser um time que tinha capacidade de propor o jogo. Então, quando você produz soluções como o João, quando você produz soluções como o Dudu, cara, assim, na minha perspectiva fica tudo mais fácil. Então, eu espero que hoje o Atlético ganhe, né, que é o mais importante, mas eu acho que a vitória, ela passa muito pelo meio-campo, e por passar muito pelo meio-campo, passa muito por Dudu e passa muito por João Cruz também. Beleza, minha rapaziada? Então é isso. Daqui a pouco, live pré-jogo, pra gente trocar uma boa ideia sobre tudo que cerca essa partida entre Atlético e Remo. Jogo muito difícil por todos os fatores que hoje, o Atlético vive uma crise institucional e acho que ninguém tem muita dúvida disso. Mas que a base seja uma ponte pra gente começar a sair dessa crise. Eu já elogio o trabalho do Odair, né? O trabalho do Odair Hellmann começa deixando muito claro que a base ela não vai ser escanteada, deixando muito claro que a base não vai ser um ponto fora da curva, muito pelo contrário. Iremos utilizar a base, eu vou até além, iremos priorizar a base do Clube Atlético Paranaense. Beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis, forte abraço, tchau, tchau, até daqui a pouco. Informação exclusivinha, hein? Ó, vocês estão com moral. Valeu!